o golpismo volta a fazer parte da cena política na América Latina. Hoje, a Praça Murillo, em La Paz, capital da Bolívia, foi tomada por tanques e soldados golpistas que exigiam a renúncia de todos os ministros do gabinete de Luiz Arce, presidente do país, que sucedeu Evo Morales depois do golpe de 2019. Mas o que desencadeou essa tentativa de golpe? O que está em jogo? Este é o Sindicast, dos diplomatas de Sealand. A Bolívia, assim como o Brasil, saiu de uma ditadura militar nos anos 80, carregando uma grave crise social e econômica, marcada pela hiperinflação causada principalmente por causa dos imensos empréstimos que a ditadura tomou para industrializar a economia. Para piorar, ainda existia o problema do tráfico de drogas e da produção de cocaína. O primeiro presidente do regime democrático, Victor Paz Estenssoro, implementou uma agenda neoliberal, passando para a classe trabalhadora, para os pequenos empresários e para os camponeses o fardo de sanar a economia em prol dos ricos. A partir dos anos 90, os novos governos buscaram uma planificação econômica visando diminuir a dependência do cobre. Uma forte onda de privatização foi implementada com a privatização de setores estratégicos para o interesse nacional boliviano, entre eles de hidrocarbonetos. O processo de implementação do neoliberalismo no país trouxe aquilo que sempre traz nos países aos quais aderem aos seus preceitos: empobrecimento da classe trabalhadora, concentração de riqueza e crise de produção. A situação foi agravada pela crise asiática da década de 1990, que pressionou o câmbio boliviano e se traduziu em uma queda da qualidade de vida da população. Com isso, foi-se gerando um sentimento de oposição ao receituário neoliberal na opinião pública, favorecendo a organização dos movimentos sociais de trabalhadores e camponeses. Nos anos 2000, o governo boliviano descobre a viabilidade de uma imensa reserva natural de gás no departamento de Tarija, e uma intensa disputa política sobre a receita oriunda dessas reservas começa a tomar forma, culminando no que ficou conhecido como Guerra do Gás. A principal demanda era pela não exportação do produto até que fosse abastecido o mercado interno, uma vez que o preço praticado internamente era maior do que o preço externo. O conflito político se iniciou quando o presidente Jorge Quiroga propôs a construção de um gasoduto para escoar o produto para o porto de Mejillones, no Chile. Porém, a proposta era mal vista, devido à inimizade profunda que os bolivianos têm com os chilenos desde que perderam a saída para o mar na Guerra do Pacífico, em 1894. A opção seria a construção de um gasoduto até o Peru, que ficaria bem mais caro que o projeto original, além de encarecer os custos de transporte. Em 2002, Gonzalo de Lozada ganhou as eleições presidenciais e anunciou sua preferência pelo projeto chileno. Os movimentos do campesinato indigenista passaram a demandar participação no processo de construção de uma política para os hidrocarbonetos, e grandes manifestações tomaram forma pedindo a nacionalização da indústria. 4 grandes empresas demonstraram interesse em investir no mercado de hidrocarbonetos bolivianos: a British Petroleum, a Repsol, a La Pacific e a Total SA, com um investimento bilionário. Em contrapartida, o Estado boliviano ficaria com apenas 18% das receitas de produção. Lozada disse publicamente que iria fechar o acordo e que não iria ceder aos protestos da oposição. Em 11 de setembro de 2003, as Forças Armadas põem em prática o Plano República e tomam posições estratégicas em Warizata, Sorata, El Alto e La Paz, para evitar protestos ou até mesmo uma tomada insurrecional por parte dos camponeses visando a impedir a construção dos gasodutos. O conflito em Warizata deixou 6 mortos, sendo 5 camponeses e 1 soldado. Devido à repressão, o povo se rebelou contra o governo de Lozada, dando início efetivamente a uma insurreição, o que provavelmente não aconteceria se não houvesse repressão.
Em El Alto, os militares mataram 65 pessoas, sendo uma criança de 5 anos num episódio que ficou conhecido como Massacre de Outubro. Marchas contra Losada se estenderam por todo o país. Começa-se a haver denúncias da intervenção de assessores estadunidenses na política interna boliviana. Devido à violência e ao fato de Losada ter colocado o exército para assassinar o seu povo, a situação ficou insustentável e Losada renunciou em outubro de 2003. Assumiu a presidência o vice Carlos Mesa, que anistiou os insurgentes numa tentativa de pacificação nacional. Em 2005, Mesa propôs a constituição de uma Assembleia Constituinte e de um plebiscito, para que o povo decidisse como seria endereçada a questão dos hidrocarbonetos. As opções eram aumentar os royalties estatais propostos por Losada ou estatizar completamente o setor, como exigiam os sindicatos dirigidos por Jaime Solares, Evo Morales e Felipe Quispe. A burguesia transnacional não gostou nem um pouco da saída aventada por Mesa. As eleições presidenciais aconteceram logo em seguida, e Evo Morales, catapultado pelas manifestações da Guerra do Gás, ganhou por 54%, sendo o primeiro candidato a conseguir maioria absoluta de votos. Isto significava que não era mais preciso realizar alianças pós-eleitorais para conseguir governar. Dentre as promessas eleitorais estava a estatização dos hidrocarbonetos e a Assembleia Constituinte. No dia 1º de maio de 2006, data simbólica para a classe trabalhadora, os principais campos de extração amanheceram ocupados militarmente e Morales assinou um decreto estatizando os hidrocarbonetos, dando um prazo de 6 meses para renegociar os contratos com as empresas estrangeiras. Caso contrário, seriam expulsas do país. O novo presidente, porém, deixou claro que não seria caso de expropriação, mas que as empresas seriam indenizadas. As renegociações foram feitas com muita mobilização popular e o governo logrou uma participação entre 60% e 82%, muito acima dos por cento de Losada. E então, a Bolívia entra na onda rosa. Juan Evo Morales Ayma, líder sindicalista dos plantadores de coca, que havia sido pastor de lhamas, camponês, pedreiro e músico, havia chegado ao poder, enquanto outros países da América Latina elegiam presidentes sociais-democratas de viés progressista. Em 2008, Evo Morales estatizou a indústria de lítio. O Salar de Uyuni é a maior reserva de lítio do mundo e o presidente boliviano resolveu apostar na sua viabilidade, depois que a bateria de íons de lítio se tornou profundamente necessária com o avanço da revolução tecnológica. Para isso, ele criou a Yacimientos de Lítio Boliviano B, entrando em conflito direto com grandes empresas transnacionais interessadas em explorar diretamente a riqueza. Entre elas estava a Tesla, do bilionário nazistóide Elon Musk, que tenta fabricar carros elétricos viáveis, e a Pure Energy Minerals, do Canadá. Morales governaria de 2006 até 2019, quando teria seu mandato interrompido devido a um golpe de Estado perpetrado por radicais de direita que contestaram o resultado eleitoral, a partir de denúncias de que o movimento ao socialismo teria manipulado o resultado das eleições. No dia 9 de novembro, o golpe começa a tomar forma. Os golpistas tomaram estações de rádio e mantiveram os jornalistas reféns por 2 horas, ameaçando destruir equipamentos, além de promoverem episódios de violência contra a imprensa. Houve relatos de confrontos ao longo de todo o país quando da reeleição de Morales, que afirmou que a Bolívia estava em estado de emergência. No dia 7 de novembro, Patrícia Arce, prefeita da cidade de Vinto, do Movimento ao Socialismo, MAS, foi humilhada publicamente por uma multidão de opositores que a raptaram e a fizeram assinar uma carta de demissão improvisada. Além de a pulverizarem com tinta, cortaram-lhe o cabelo e obrigaram-na a andar descalça durante vários quilômetros. A Câmara Municipal foi incendiada. Em várias cidades aconteceram motins policiais. No dia 9 de novembro, Morales denunciou que foram incendiadas as casas de sua irmã na cidade de Oruro, do governador de Oruro e do governador de Chuquisaca. No dia 10, a OEA publicou um relatório preliminar apressado, dizendo que havia indícios de fraude eleitoral. O Exército e a polícia afirmaram que não iriam se submeter ao novo mandato de Morales, que renunciou em seguida. No dia seguinte, diversos prefeitos do MAS tiveram que renunciar forçadamente. 25 apoiadores foram assassinados pelos golpistas no dia seguinte e mais 8 foram executados no dia subsequente.
tomou posse Janine Áñez, presidente do Senado boliviano. No dia 20 de outubro de 2020, o Instituto de Estatística em Massachusetts, dos Estados Unidos, publicou um estudo com a conclusão de que não havia possibilidade estatística de fraude nas eleições bolivianas, mas já era bem tarde. Outros estudiosos classificaram os relatórios da Organização dos Estados Americanos como profundamente enviesados. A OEA é conhecida por sua subserviência aos interesses norte-americanos. Em 2020, Elon Musk confessou sua participação no financiamento do golpe na Bolívia por meio do Twitter. Vamos dar golpe em quem quisermos, lide com isso. Após a renúncia de Evo Morales, do vice-presidente Álvaro Garcia Linera, da presidente do Senado Adriana Salvatierra e do presidente da Câmara dos Deputados Victor Borda, Janine Áñez assumiu então a presidência da Bolívia, em uma sessão legislativa sem quórum. Áñez negociou eleições com o MAS e com os golpistas, com a condição de que Evo Morales não participasse do pleito. Em troca, ela desmobilizaria o exército e revogaria parcialmente o estado de exceção. Para agradecer o favor, Áñez apoiou a reeleição de Luiz Almagro como secretário-geral da OEA. Uma nova eleição aconteceu em 2020 e o MAS voltou ao poder, mas dessa vez com Luiz Arce, que contava com o apoio de Morales no exterior. Uma vez empossado, Janine Áñez foi presa pelo crime de golpe de Estado. Luiz Arce era um político mais à direita que Morales. Retomando a querela do lítio, Arce buscou integrar a Bolívia na iniciativa Cinturão e Rota da China e negocia também com a Rússia. Essa aproximação não agrada nem um pouco aos Estados Unidos. Há 5 anos, os favoritos para terem contratos preferenciais de compra e exploração de lítio eram os alemães. Mas com o golpe de Estado, a base do MAS rechaça a parceria, colocando-a no bojo do imperialismo ocidental sobre o país. O problema da sucessão presidencial colocou Arce e Morales em rota de colisão. O atual presidente se recusou a participar do Congresso do Movimento ao Socialismo, realizado em 2023, pois tal congresso votaria a candidatura de Evo Morales como presidenciável. Diante da ausência, Arce e seus companheiros foram expulsos do partido. O MAS havia mudado seu estatuto para que apenas militantes com mais de 10 anos pudessem ser candidatos a presidente, e Luiz Arce não cumpre esse requisito, pois foi colocado como preposto de Evo Morales depois do golpe de Estado. Porém, todo esse cenário ficaria confuso na data de hoje, dia 26 de junho. Na segunda-feira, um fulano-general, Juan José Zúñiga, afirmou que Morales não poderia mais ocupar o cargo de presidente do país, declarando que não permitiria que a Constituição fosse, em suas palavras, pisoteada. Em resposta, Morales disse que se as falas de Zúñiga não fossem desmentidas pelo alto comando das Forças Armadas, então, efetivamente, o que estaria acontecendo é um planejamento de um golpe de Estado contra a Bolívia. Arce, mesmo brigado com Morales, resolveu exonerar o general por ter se pronunciado politicamente. A Bolívia não é bagunça igual a um certo país tropical aí. Hoje, o general Zúñiga resolveu bater na porta do Palácio Presidencial com uma unidade do Exército para depor Luiz Arce, com o intuito de restabelecer a democracia. Para invadir o Palácio Queimado, foi utilizado um tanque para derrubar a porta. Uma doideira absurda. Saiu no ICL Notícias que havia uma certa reclamação no meio político, desde segunda-feira para cá, de um certo alvoroço na embaixada norte-americana. O presidente boliviano foi confrontar Zúñiga cara a cara. Após a confrontação, o general saiu meio atordoado do palácio, no que foi questionado por jornalistas se iria derrubar o presidente. A polícia defendeu o mandato de Luiz Arce, que modificou todos os comandos das Forças Armadas e ordenou a imediata desmobilização, que foi atendida pelos soldados. O mais doido disso tudo é que Evo Morales defendeu Luiz Arce, condenou o golpe e conclamou o povo a defender o mandato de Arce nas ruas. Aliás, o próprio Arce convocou a população a defender a democracia nas ruas, diferente de um certo presidente aí que resolveu tudo com a elite política. E aí vem o mais doido da noite. Janine Áñez, presa por participar do golpe de Estado pelo próprio Arce, também repudiou a intentona do general Zúñiga, dando curto-circuito na cabeça de todo mundo. Antes de cantar o galo, o general já estava preso e o arrobo havia sido totalmente debelado. Essa quartelada não é um caso isolado na história recente da América Latina.
Ano passado mesmo, o Brasil sofreu com uma intentona desse tipo, no dia 8 de janeiro. Na Guatemala, o presidente Bernardo Arévalo também sofreu preliminares do rouba-monte presidencial, dessa vez por meio da via judicial e de um movimento de massa convocado para essa finalidade. Arévalo também é de centro-esquerda e ganhou as eleições com 60% dos votos válidos. Por mais que a prévia do rouba-trono tenha sido debelada, por mais que se volte ao status quo ante, na política, após um fato como esses, as coisas nunca ficam como estavam antes. A sociedade boliviana vai se polarizar ainda mais. Amanhã é a base de apoio de Arce que estará nas ruas. Os movimentos sociais vão se organizar, a turminha do autoritarismo também. O lítio vai continuar sendo disputado e a clivagem política na Bolívia toma ares cada vez mais de luta entre imperialismo e nacionalismo. Em última instância, ares de luta de classes. E você, o que acha que vai acontecer na Bolívia? Não deixe de comentar e de mandar o seu like. E se puder, ajude este projeto a continuar pelo apoia.se/diplomatasdezealandia ou mande um pix para diplomatasdezealandia@gmail.com. Até a próxima!